Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, estamos iniciando mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, organizado pela empresa ICL. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, sou gerente de desenvolvimento de mercado e serei o host hoje aqui desse nosso episódio. Comigo aqui está também o colega Anderson Enhart, que é consultor de desenvolvimento de mercado na Regional RS Norte. Anderson, poderia dar um alô aí para os nossos ouvintes? Olá, João. Olá a todos os ouvintes. Legal, Anderson. Vamos lá, vamos conduzir esse podcast aqui, Anderson. Importante ressaltar, né, hoje nós vamos estar falando aí de uma das principais culturas do Brasil, que é a cultura da soja. Falando da cultura da soja, nós temos que ressaltar que esse episódio aqui é um episódio aí patrocinado pelo nosso Soybean Experts Club. Então, para você ainda que não se inscreveu no nosso clube da soja, por favor, venha fazer parte do Soybean Experts Club e ao final eu trago mais informações para vocês nos acompanharem. Para nós, hoje é uma satisfação muito grande trazer essa pessoa que tem um grande conhecimento nessa cultura, que é o professor Geraldo Chavarria. Professor, seja bem-vindo ao nosso Plantcast, professor. E eu passo a palavra para o senhor fazer uma apresentação, contar um pouco da sua trajetória aí para os nossos ouvintes. Maravilha! É um prazer muito grande estar aqui com vocês, João Paulo, Anderson, falar um pouquinho sobre fisiologia aí dessa cultura aí que eu sou apaixonado aí. A ideia básica, não é? Eu lido com a fisiologia da soja em maior escala. Dá para dizer que 99% do foco é a cultura da soja. Às vezes, se eu for trabalhar com outra planta, é focando na cultura da soja. Então, eu sou professor na Universidade de Passo Fundo, na área de fisiologia vegetal. Atuo lá aproximadamente quase 13 anos. E a minha formação ela veio lá na Federal de Pelotas, a agronomia lá, o mestrado também. Eu fiz um aperfeiçoamento no INRA, na França, e depois o doutorado e o pós-doutorado eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul. Aí, acabando o pós-doutorado, eu fui já para a Universidade de Passo Fundo e ao longo dessa trajetória eu comecei a interagir mais com o campo, mais com o mercado e fazer treinamentos para equipes, interagindo mais com os produtores, sempre com esse foco, né, João Paulo? O foco de fazer trabalhos vinculados à fisiologia da planta, mas dentro de um cenário o mais prático possível, ou seja, tentar produzir trabalhos de impacto, mas ao mesmo tempo que eles tenham uma capacidade já de ser utilizado já na próxima safra pelo produtor. Esse é o foco. Então a gente vem todo ano, tu sabe bem, né, João Paulo, que cada ano é um ano, a gente aprende, se surpreende e assim vai avançando aí nessa trajetória do agro. Que legal, professor. Eu tenho uma certeza que o senhor tem muita experiência aí para compartilhar conosco aqui e vai ser muito legal esse nosso Plantcast. Uma pergunta simples aí, professor. Como explorar o máximo potencial produtivo da cultura da soja? Essa aí é a resposta que todo mundo busca, né, professor? Exato, é complexa. É complexo, né? Então, assim, indo em direção a essa pergunta, professor, de como explorar o potencial produtivo da soja, eu emendo uma outra pergunta, né? Quais são os pilares para que a gente consiga alcançar aí uma alta produtividade, sobretudo aí, né, no prisma da fisiologia da soja, professor? Certo. João Paulo, eu vejo da seguinte maneira. A gente já fez alguns trabalhos dentro de uma ótica de definir potencial genético em algumas cultivares. E aí nos surpreende a seguinte ideia, que se tu pegar uma planta de soja e contar flor do início ao fim e estimar ali se cada flor me dá um legume com 3 grãos e pesar uma massa X, cada grão, 0,17, 0,18, 0,20 grama, isso pode representar em muitas das situações mais do que 300 sacas por hectare, não é? Então o potencial genético ele é considerável.
Quando a gente vai para esse potencial de campo, o potencial produtivo também ele é considerável. Eu me lembro muito bem de ficar rodando áreas aí com produtores e a gente falar sobre 100 sacas, 90 sacas de soja, isso é uma coisa absurdamente distante. E hoje ela está no nosso dia a dia, não é? A gente vai rodar áreas do Brasil e vai ver médias consideráveis aí, alguns talhões alcançando potenciais bem elevados, e a gente está nessa caminhada. E tem que lembrar um detalhe importantíssimo, né, João Paulo? A turma do melhoramento não parou de trabalhar e não vai parar de trabalhar, ou seja, o potencial genético ele vai avançando ano a ano aí, não é numa faixa de 1,5%, 1,8%, 1,9%. E quando tu me pergunta sobre pilares dentro do foco da fisiologia, nos meus trabalhos de pesquisa, nos meus trabalhos de consultoria, nos treinamentos, eu sempre enfoco 3 grandes pilares que eu vejo das grandes limitações da soja. A primeira coisa que eu penso está vinculado à raiz. A gente tem alguns estudos nesse cenário, né, e nos surpreendem às vezes, infelizmente, assim, às vezes eu observo 70% do sistema radicial da soja a 10 centímetros. E isso é absurdamente complexo, do ponto de vista de pensar que numa média brasileira, a cada centímetro de solo eu posso ter aí 1,2 litro de água. Então, quer dizer, a gente tem um desafio grande de aprofundar o sistema radicial. Não é? E aí, basicamente, no Brasil, eu vejo as limitações vinculadas a alumínio, a física, limitações de cálcio e fósforo, e os estímulos que ganham espaço nesse contexto, né? Então, raiz é uma coisa que chama muita atenção. Outro cenário importantíssimo dentro da ótica da fisiologia, que é uma área que eu trabalho bastante, sou muito empolgado com essa parte também, João Paulo, é a questão vinculada à arquitetura de plantas. Às vezes me surpreende alguns locais do Brasil com pivô, alguns locais do Brasil com fertilidades efetivamente altas, e quando vê os níveis de produtividade, eles não acompanham essa mesma ótica de disponibilidade de água e fertilidade. Às vezes ela anda até numa lógica inversa e nos surpreende. E quando isso acontece na soja, uma característica bem clássica de nós vermos é um crescimento excessivo. E aí nessa questão do crescimento excessivo, a gente vai para as limitações de chegada de radiação solar nos terços, não é? A característica de chegada de produto nos terços e as limitações. A soja ela é uma espécie que ela vai se comportar assim em fatias, não é? Do ponto de vista de entregar reservas. A gente chama que ela tem uma característica metamérica, não é? Então, por isso tem que chegar luz e produto no meio e embaixo. Não tem como ser diferente nesse cenário. E a última coisa é a manutenção da fotossíntese, é ter folha, ter funcionário na empresa trabalhando até o final. Então, de maneira bem simplificada, João Paulo, a minha ideia é essa. Não é? Toda vez que eu vou fazer um trabalho dentro de um foco mais detalhado da fisiologia, eu tento abarcar esses 3 pontos: raiz, arquitetura e folha verde até o final, manutenção da taxa fotossintética. E aí tem um universo, não é, de coisas para caminhar, tu sabes bem, aí dentro dessa ótica. Professor Chavarria, apesar de termos todo esse potencial produtivo na cultura da soja, cada vez mais é visível a importância que se tem dos estresses, né? Limitando esse potencial produtivo, né? O senhor comentou como um dos pilares do sistema radicular aí, como importante, né? O que o senhor vê como esse sistema radicular pode impactar na mitigação desses estresses que tanto limitam a produtividade na cultura da soja? Certo. Fantástico, Anderson. Assim, eu vejo que essa parte vinculada a crescimento de raízes tem um universo, assim. Tem a questão mais básica, que é a água, não é? A água na planta, do ponto de vista de fazer com que ela tenha uma capacidade de entrar mais carbono pela folha, a água na planta no ponto de vista de resfriar a planta. Esse é um desafio que nós temos Brasil afora na soja, temperaturas elevadas. A água na planta do ponto de vista de, digamos assim, grosseiramente falando, beber os elementos minerais, né? Lembrando que o elemento mineral ele não é
comido pelas raízes, ele vai ter que ser bebido, a gente precisa de uma capa de água no entorno. Então, todo esse cenário bem básico está vinculado a carbono, a regulação da temperatura e elemento e a nutrição por si só. Mas tem mais fatores ainda envolvidos. Por exemplo, a gente tem alguns estudos vinculados à mobilidade de ativos nas plantas. Eu aplico uma estrobilurina junto com um triazol numa folha de soja, e aí eu avalio a distância que levou e conseguiu controlar uma ferrugem, por exemplo. Aí eu observo numa condição de uma planta bem hidratada que essa distância, dependendo da mistura, deu 2,5 centímetros. Aí quando eu pego e reduzo essa água na metade, a gente já viu valores na faixa de 1 e 2. Então, quer dizer, às vezes eu estou com um produto de alto padrão, com a ponta de pulverização mais adequada, o volume adequado, o técnico treinado, o responsável pela aplicação e tudo mais, tudo alinhado. Só que eu tenho um nível de água na planta que, para ativos que se movimentam, gera um impacto. E na questão do estresse tem outra relação que a gente trabalha bem. A gente já viu aqui na região de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mas a gente vê essa lógica no Brasil como um todo, uma soja em janeiro, com aproximadamente 90% da sua massa em água, 3 semanas sem água, ela vai para 45, 48. E às vezes um produtor vai fazer, deu lá 10, 12 dias, ele vai fazer uma aplicação de um fungicida. Então observa, tu vai colocar a mesma quantidade de ativo, mas só que o volume de água na planta ele é muito menor. Então, o potencial de toxidez aumenta drasticamente, não é? Então, tudo isso está nesse universo que tu me questiona, Anderson. Eu vejo, assim, essa parte de raízes, a gente precisa criar um diagnóstico mais detalhado para avançar nesse cenário, criar um ambiente sem limitações, e tudo isso está envolvido na mitigação de estresses, não é? Uma planta que tem mais carbono, ela vai ter mais recurso para brigar na situação de estresse. Uma planta mais bem nutrida, ela vai ter uma capacidade de tolerar essas adversidades com alguns elementos mais efetivos do que outros, obviamente. Uma planta bem hidratada, com um sistema radical agressivo, ela consegue se resfriar melhor. Então, tudo isso entra na conta. E, inclusive, uma planta bem hidratada, ela vai ter um potencial de fitotoxidez menor. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar, Anderson, é o seguinte. Na fisiologia, a gente chama de xenobiótico, não é? Tu sabe bem disso, produto estranho ao sistema vivo planta, ou seja, um composto. Não é um glifosato, uma estrobilurina, etc. É um determinado composto que a planta não tem nenhuma enzima específica para metabolizar. Ela tem enzimas para faxinar a sujeira gerada por esses compostos. Mas o detalhe importante a ressaltar é tudo que é produto gera fitotoxidez. Pode ser que a intensidade ela seja maior ou pode ser que ela seja menor, mas sempre gera um impacto, não é? Exemplo disso é um glifosato, por exemplo, aplicado na soja. Dá para dizer que é o momento mais agressivo para essa planta por si só. Então, tudo está nesse combo aí do sistema radical e as limitações por si só. E como a planta de soja ela é cada vez menor, a parte de baixo também é cada vez menor, não é? E aí a gente tem essas relações também com os desafios aí para aumentar os potenciais produtivos. É importante considerar também, né, professor, que o sistema radicular, como uma parte da estrutura da planta, né, ele dá sustentação para a planta, ele é onde tem-se a absorção de água e da maior parte dos nutrientes, né, e também é onde é produzido algumas substâncias importantes para a planta, como o hormônio, né, a citocinina. Uhum. Então, em todo esse contexto, né, é preciso considerar que um sistema radicular bem formado, né, e vai estar suprindo para a planta condições adequadas, né, de nutrição, sobretudo. E muito bem se sabe da importância de uma planta bem nutrida para ser mais tolerante a condições de estresse. É importante fazer essa relação também, né, da complexidade que temos dentro da fisiologia das plantas, né, sobretudo para a cultura da soja. Sem dúvida, fantástica essa tua percepção. Tem um trabalho japonês antigo já, mas que é uma referência nesse contexto dos reflexos do crescimento do sistema radical com pegamento de frutos.
não é? Nesse caso é um trabalho bem inicial com tomate. Já tem outras informações assim no meu cenário para soja também, e aí tu me faz lembrar exatamente nessa ótica, né, que à medida que eu tenho menos raízes e menos pontos de produção de citocinina, a gente tem um reflexo na planta absurdo. Outra coisa também que tu me faz lembrar também é a parte vinculada à nodulação, não é? A gente tem um desafio considerável. Saiu recentemente foi defendida lá pelo grupo do Field Crops, lá da Federal de Santa Maria, uma dissertação de mestrado com uma informação muito relevante que eu vejo o Brasil afora já há alguns anos, que é essa questão de materiais. Nesse caso, nesse estudo, mostrou que materiais abaixo de 124 dias, de todos estudados, eles têm uma limitação de nitrogênio. E essa limitação de nitrogênio não quer dizer que se vende a ideia de aplicar nitrogênio na soja de maneira nenhuma. A lógica é que nós temos que melhorar a FBN, melhorar a fixação de nitrogênio por si só. E aí tu me faz lembrar exatamente isso. A questão da raiz e essa fase inicial de formação de pelos, tendo mais pontos de infecção, não é, Anderson? É fundamental e também está nesse jogo aí dessas relações, inclusive de situações vinculadas a mitigar estresse. Né? Legal, professor. Bastante informação aí e nesse curto espaço de tempo aqui de conversa, mas está sendo muito produtivo para nós aqui, professor. Espero que para nossos ouvintes também. Ô, professor, e é interessante, né? Quando a gente fala dos pilares, eles estão, né? São 3 pilares extremamente importantes e eles estão interligados, né? Não tem como a gente tratar de forma isolada eles, né? E aí o Anderson trouxe um ponto agora, né? Sistema radicular, balanço hormonal. E qual que é, né? Já trazendo um pouco para o segundo pilar, que é a arquitetura, qual que é o impacto desse sistema radicular mais desenvolvido na arquitetura? E eu emendando essa pergunta também, como que a arquitetura ela pode limitar a produtividade também, professor? Então são 2 perguntas que eu trago aqui, professor, pensando nessa questão aqui do pilar arquitetura, professor. Maravilha. A planta por si só, ela se autorregula, né, do ponto de vista do crescimento da parte aérea e da raiz, não é? A gente tem alguns estudos e algumas influências sobre a arquitetura, aumentando o sistema radical também, tem alguns caminhos para esse lado do ponto de vista de estratégia de manejo. Mas basicamente é o seguinte, à medida que eu tenho, essa lógica ela tem uma particularidade muito grande para a soja, né? Mas à medida que eu tenho uma emissão de raiz em maior escala, como o próprio Anderson falou, eu tenho mais pontos de produção de citocinina. Se eu tenho mais pontos de produção de citocinina, a quantidade de ramificação tende-se na parte aérea a ser maior. E se eu tenho mais pontos de ramificação e mais produção de outro hormônio nas pontas das raízes, da parte aérea, nesse caso, a auxina, eu vou fazer com que o enraizamento aumente. Então, eu sempre fico nessa relação desse equilíbrio, não é? Então, resumindo essa história, mais raiz, mais citocinina, mais ramificação na parte aérea, mais ramificação na parte aérea, mais auxina, mais raiz. Então, a planta está sempre nesse equilíbrio. Claro que em outras espécies, como no algodão, como no trigo, a gente trabalha em maior escala com o hormônio giberelina na redução do porte, algumas influências nesse contexto. Na soja, a gente sabe que essa lógica não funciona da mesma maneira e o aspecto mais importante é trabalhar a auxina de alguma forma, reduzindo a sua concentração, reduzindo a sua mobilidade, ou aumentando a concentração de citocinina e quebrando a dominância apical, são todos caminhos para esse lado, não é? Então, João Paulo, esse eu vejo a questão da relação por si só, do crescimento de raiz e da parte aérea. Quando a gente vai para os limitantes, aí a gente tem assim, diversos exemplos no Brasil dos mais variados. Eu já tive colegas da área de genética falar assim para mim, Geraldo, eu tenho 60 ensaios em 3 estados do Brasil e eu observo o seguinte, que nós fatiamos esses locais em áreas de alta, média e baixa fertilidade.
E num primeiro momento, o que nos chamou a atenção foi o seguinte: as maiores produtividades da soja estavam nas áreas de média e baixa fertilidade. Como é que eu explico isso, Geraldo? Bom, basicamente é o seguinte: se eu não tiver uma população ajustada para a soja e eu tiver uma condição de fertilidade elevada, às vezes a planta cresce mais do que deveria e limita a chegada de luz e produto. Então, às vezes eu tenho exemplos, já tive exemplos assim no Paraná, no MS também, de ter soja sofrer com granizo, e aí a gente fica naquela discussão se vale a pena, não tinha mais tempo para uma ressemeadura, aí segue manejando, e quando vê aquela soja tem uma produtividade mais elevada, uma área que sofreu dano por granizo, mas reduziu o porte, aumentou a ramificação com esses danos pelo granizo. Então, todas essas informações parecem, a um primeiro momento, meio aleatórias, mas elas nos mostram um caminho, e é esse caminho de crescimento excessivo e chegada de luz e produto. E a soja, não é? Assim como o feijão, ela tem essa característica que a gente chama de metamérica, ou seja, um metâmero da soja é um trifólio inserido em um nó, um meristema e um entrenó. Essa é uma subunidade da empresa soja, não é? E essa subunidade, ela nos mostra o seguinte: a grande quantidade de carboidratos, de dinheiro que vai sair dessa folha para pagar a produção de uma flor, a encher um grão, ela vai diretamente para aquele nó onde está inserido, às vezes um pouco um nó acima, um nó abaixo, mas não há grandes movimentações de carboidrato. E isso é fundamental, não é, do ponto de vista da seguinte maneira: a gente tem estudos vinculados à arquitetura, e a gente sabe bem na prática, né, que a grande produção da soja está no terço médio. Depois ela vai para a parte de cima e depois ela vai para a parte de baixo. Só que essa parte de baixo, ela poderia aumentar consideravelmente. A gente tem espaço para produzir mais, não é? Um nó de soja, ele pode me dar aí de 6 a 10 grãos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas na média é isso. Isso quer dizer 1,5 grama. Não é? Então, tem locais do Brasil que eu vejo 8 nós sem fertilidade no terço inferior, que nem é mais terço inferior, não é? Em alguns casos já pega o terço médio. Então, dentro desse universo tem muito para avançar. Às vezes eu escutei esse termo, achei muito engraçado, geralmente a gente escuta Brasil afora, que a soja tem canela, não é? A soja é caneluda. E eu escutei de um grupo do sul do Rio Grande do Sul, falou: professor, a nossa soja não tem só canela, ela tem coxa, porque o nível de fertilidade é tão baixo que ele vai indo até o meio da planta, não é? Então a gente tem um desafio muito grande nesse sentido, João Paulo, vinculado a essa questão. Professor, e é importante, né, ressaltar aqui, né, que em torno aí de, até o professor me corrige se tiver errado, professor, mas eu acredito que em torno de uns 30%, né, da produção, ela está, né, no terço inferior, né, professor? É mais ou menos isso, professor? Essa é a distribuição? Ela concordo contigo, mas ela vai depender de materiais. A gente fez um estudo, teve uma orientada minha, Marielle Miller, em 2016, a gente publicou esse estudo nos Estados Unidos, com uma caracterização de arquitetura de soja em 3 dimensões. Tínhamos 4 materiais. E o que a gente observa? Quanto mais chega a luz no terço inferior, às vezes a gente faz uma avaliação, às vezes chega assim, 0,6% da radiação que chega no topo chega no terço inferior, 0,8%. Quando eu vou para materiais que chegam mais radiação, que número é esse? Aproximadamente 2,5%. Aí nesses materiais, sim, aí nós chegamos em níveis, não é, de 30% dessa representatividade, mas tem situações Brasil afora que ela é bem menor, infelizmente, temos um espaço grande para avançar aí. Aí volta e meia eu falo isso em palestras para os produtores, para técnicos, para a gente começar a olhar com mais critério para essa parte de baixo. E tem um detalhe fundamental: lembra que essas folhas que estão na parte de baixo são folhas que vão ter uma longevidade muito maior, não é, na planta, e são folhas também que elas têm uma importância muito grande para a FBN. São folhas que vão entregar reservas em maior escala para os nódulos. E quer dizer que se eu perder essas folhas, ou se elas não funcionarem a contento, é menos recurso para a nodulação.
E aí mais um problema dentro desse universo. Aquilo que tu falou no princípio, não é, João Paulo? Está tudo interligado. Verdade, professor, verdade. Então, como mensagem aqui central da arquitetura, a gente, né, considerar, né, e ter atenção em relação à arquitetura das plantas, principalmente pensando aí, né, em reter mais folhas e folhas do bacheiro, que são extremamente importantes para nós, né, professor? Uma coisa que a gente vem fazendo, João Paulo, é uma avaliação mais criteriosa. Às vezes eu vou em algum local do Brasil e o cara tem lá 50, 70 espaçamento. E aí a gente vai numa discussão para ver o que seria o melhor, o mais adequado. Não é uma coisa tão simples no primeiro momento, mas eu sempre faço uma triangulação. Eu faço uma avaliação, a maioria da soja no Brasil ela é de ciclo indeterminado, então eu preciso fazer essa avaliação na faixa ali de R5.1, no início do enchimento de grão. E a gente avalia estatura de planta, camadas de folha, a presença de canela ou não, aonde é que essa soja está tramando, ramos de uma planta e outra tá se interligando, se amarrando, se é do joelho para baixo, geralmente são nós ali entre o terceiro e o sexto que estão intervindo. Às vezes não é esse o problema da arquitetura, às vezes é lá na cachopa da soja, lá no ponteiro que ela começa a tramar, na parte de cima, e a gente usa dessas ferramentas. E outra coisa que a gente desenvolveu é um aplicativo de celular chamado Arquitec. Esse aplicativo, ele traz uma tecnologia muito interessante para entender a deposição de gotas de produtos na soja e em outros cultivos por si só. E o que a gente faz? Quem trabalha com tecnologia de aplicação sabe que uma das ferramentas mais comuns e usuais do mundo é o papel hidrossensível. Só que, de maneira geral, quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente pega esse papel, tem que levar no equipamento, etc., um scanner, e a gente conseguiu desenvolver um aplicativo que a gente, lá no campo mesmo, coloca o papel hidrossensível, tira a foto e ele já te dá número de gotas, percentual de cobertura, potencial de deriva. Não é isso para qualquer cultivo, mas a gente criou um algoritmo para soja também. E aí, se tu colocar o papel hidrossensível em cima, no meio e embaixo, tu tira a foto e ele já te dá uma relação também de chegada de luz. Claro que esse é um indicativo. A nossa contagem de gotas ela é perfeita, então tu pode contar manualmente e contar com o aplicativo, perfeito. Então te deu uma indicação assim, às vezes eu faço uma avaliação assim, João Paulo, e eu olho no terço inferior de uma soja, segunda aplicação, já na terceira de fungicida, está chegando 10 gotas, 11 gotas, não é? Aonde num fungicida com mais problema deveria estar chegando 55. Se fosse um fungicida de contato, deveria estar chegando 70 gotas. Então essa arquitetura, ela envolve sim luz, envolve produto. Então a gente precisa criar um diagnóstico, não é? Assertivo para tomar uma decisão e falar, não, nesse caso aqui, vamos mudar o material. Não, nesse caso aqui dá para reduzir 2 plantas. Não, vamos tentar aumentar o espaçamento. E existem ferramentas nesse contexto. Mas a gente, como técnico, não é? A gente tem que estar alerta para esse cenário, porque tem muitas situações onde esse crescimento excessivo faz a gente perder consideravelmente produtividade. Professor Geraldo, dentro desse último pilar que você comentou, já passamos aí do pilar raiz, arquitetura de plantas, e o terceiro pilar, que é a manutenção da fotossíntese, o senhor comentou muito bem da importância da arquitetura das plantas, né? E um outro ponto principal, que o senhor também citou, é da questão das folhas do bacheiro, né? A manutenção das folhas do bacheiro é muito importante, né? Sobretudo porque é uma fonte, né? Ali está sendo produzidos ainda açúcares para ser destinados não só para os grãos, mas também para outras partes da planta, como as raízes, né? Onde estão os nódulos fixando nitrogênio. Como podemos trabalhar na manutenção da atividade da fotossíntese, né? De forma geral, no manejo da soja, sobretudo dessas folhas do bacheiro? Excelente questionamento, Anderson. Eu vejo o seguinte, o aspecto mais importante, eu sempre trato a planta como uma empresa, não é? E cada folha como sendo um funcionário dessa empresa. E acontece o seguinte,
À medida que esses funcionários da parte de baixo recebem menos luz, eles têm uma taxa respiratória de demanda de manutenção por si só, mas eles não entregam fotossíntese a contento. E aí a planta toma como base isso para derrubar essa folha, começa a reduzir o hormônio auxina, dá espaço para o etileno trabalhar e há a abscisão dessas folhas. Então quer dizer que o critério de longevidade por si só é fazer com que chegue mais luz nessas folhas. Esse é um ponto de grande relevância. Outra coisa fundamental está associado, como nós comentamos na questão da arquitetura, a deposição, a chegada de produtos de proteção, a chegada de produtos de estímulo, não é? Nessas folhas também. Então, à medida que eu trato da arquitetura, eu estou fazendo com que chegue mais luz e produto. Isso é a base para essa questão da longevidade dessas folhas do terço inferior. E é importante ressaltar que a questão, por exemplo, da longevidade das folhas como um todo é importantíssima, mas é importante também que essas folhas trabalhem ao máximo, que entreguem o máximo de fotoassimilados para a planta como um todo. E a gente tem um desafio no dia a dia das plantas, o nosso organismo não é diferente, é o que a gente chama de estresse oxidativo, não é? Então, nessa lógica de estresse oxidativo, são produzidas espécies reativas de oxigênio e a planta tem um custo. Precisa produzir enzimas, compostos não enzimáticos para fazer essa faxina. Então, toda vez que falta água, toda vez que a temperatura aumenta, toda vez que ela tem falta de água e tem um sol em escala, muita radiação, toda vez que eu entro com algum produto fitossanitário, vai depender da hidratação da planta, esse estresse por si só, ele pode ser maior ou menor. Esse estresse oxidativo por si só, ele pode ser maior ou menor. E existem ferramentas nesse universo para reduzir o estresse oxidativo. Isso é cada vez mais comum no manejo fisiológico da soja, não é? De maneira geral, nas culturas de maneira geral, mas o meu enfoque sobretudo na soja, esse universo ele ganha cada vez mais espaço. Então, o básico, eu digo o seguinte, Anderson, tem que chegar luz e produto do terço inferior, mas eu preciso reduzir o estresse oxidativo da planta como um todo. E isso vai fazer com que a taxa fotossintética ela seja maior, a taxa fotossintética líquida. Por quê? Quando eu tenho uma planta com um custo menor, sobra mais carboidrato e a fotossíntese líquida, ela aumenta, não é? Então, esse é um recado também de grande relevância, assim, para os nossos ouvintes, do ponto de vista de entender, sim, há formas de reduzir o custo de cada funcionário da empresa planta, reduzindo a taxa respiratória, reduzindo o estresse oxidativo. Espetacular, professor. As conversas com o senhor são sempre muito produtivas, né? Então, em função disso também, o tempo passa rápido, a gente está chegando no final de mais um episódio do nosso Plantcast. Nós tratamos hoje aqui de um assunto bastante interessante, que é relacionado de como explorar o máximo potencial produtivo da cultura da soja, né? Passamos pelos principais pilares que estão relacionados nesse contexto, né? Falamos que os estresses, eles sim comprometem, né, esse potencial produtivo, sobretudo o pilar raiz é um bastante importante nessa mitigação de estresse, uma boa manutenção do sistema radical, como o professor muito bem tratou, né? Trouxemos posteriormente o segundo pilar, que é a arquitetura de plantas, da importância de uma adequada arquitetura para um melhor aproveitamento do ambiente, sobretudo da luz, né? E finalizamos com o terceiro pilar, manutenção da fotossíntese. E nesse terceiro pilar, comentamos que a arquitetura das plantas tem sim uma importância, mas também é importante mantermos folhas do bacheiro, mas não só isso. Também estarmos fornecendo condições adequadas para que essas folhas do bacheiro se mantenham produtivas. Produtivas, falamos no sentido de fotossinteticamente ativas. E nesse sentido, a gente pode falar de nutrição, pode falar de mitigação de estresses,
e vemos como é tudo de uma forma bastante interligada, né, professor? Então, dessa forma, gostaria de passar a palavra para o senhor para fazer as considerações finais e, mais uma vez, agradecer essa produtiva conversa que tivemos no episódio de hoje. Maravilha, Anderson, maravilha, João Paulo. Eu que agradeço o convite da ICL para a gente trocar essas informações, não é? Cada um desses pilares aí, eles são universos, né? E universos que se interligam. Então, assim, a gente... o grande recado, assim, final, tu fizesse muito bem um resumo, não é, dessa conversa dentro dos pilares de raiz, arquitetura e manutenção da fotossíntese. O detalhe que eu gostaria de deixar como mensagem final é que a gente passe a olhar com mais critério para esses pontos e criar avaliações mais detalhadas, certo? E essas avaliações mais detalhadas, elas estão voltadas à questão do perfil do solo por si só. Aí tem um universo de coisas aqui, a gente tem algumas publicações já mostrando maneiras de avaliar diferentemente o perfil de solo, buscando soja de alto potencial, avaliar essa questão da arquitetura e entender se eu tenho ou não limitações. Então eu já consigo fazer isso em números, não é? Chegar na lavoura e pensar diferente do tradicional. Então esse é o recado que eu deixo e agradeço imensamente aí o convite da ICL, né, essa parceira forte, uma referência do ponto de vista de nutrição e fisiologia, e eu fico muito envaidecido aí de ser convidado aí para estar com vocês conversando um pouco sobre fisiologia de soja. Excelente, professor. Nós que agradecemos, foi um grande privilégio para nós receber o professor aqui no nosso Plantcast. Eu tenho a certeza que nossos ouvintes aí aprenderam muito, né, com esse nosso bate-papo, e até mesmo, professor, para aqueles que queiram seguir o professor, ter mais informações dos cursos que o professor ministra, como é que poderia aí ter o contato com o senhor, professor? Certo. Sobretudo a plataforma do Instagram, ela é uma que a gente usa em larga escala, não é? Então pode ir lá, me seguir lá no Geraldo Chavarria, e a gente está sempre largando algumas informações vinculadas à fisiologia, vinculadas ao manejo da soja, e sempre aprendendo e dividindo informações. E a gente está rodando o Brasil, uma parceria com o canal Mais Soja, onde a gente está discutindo com técnicos aí Brasil afora sobre fisiologia e manejo de soja. Essa lógica que a gente conversou aqui, num nível mais aprofundado, não é um treinamento de 2 dias que a gente aí se reúne Brasil afora. Então, a gente começou no sul do Rio Grande do Sul e vai até fomos até Balsas no Maranhão. E seguimos aí aprendendo e ensinando com a turma aí Brasil afora. Legal, professor. Muito obrigado. E é isso aí, caros ouvintes. Essa aqui é mais uma iniciativa do Soybean Experts Club. É um clube voltado para você que quer ser especialista na cultura da soja. Então fica a dica aí, caso você ainda não se inscreveu no nosso website, acesse lá, soybeanexperts.club, e tem informações, né, sobre vídeos, sobre os podcasts voltados para a cultura e demais informativos. E dessa forma nós encerramos mais um episódio do Plantcast. Não percam os próximos episódios. Até mais! O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.